sejam bem-vindos. Essa dupla quase que inseparável, aqui é o Zeferino Bijombo a fazer-me companhia e estamos muito, mas muito contentes por estarmos aqui novamente. E eu estenderia já o sinal ao Zeferino, cumprimentando e augurando que venhamos a ter aqui a assistência do Deus Espírito Santo para nos ajudar a compreender este assunto da lição número 8, que tem como tema principal livres para descansar, ou no título em português, né, de Portugal, livres para repousar. Então, é uma lição que basicamente fala de dois personagens distintos. O primeiro, o paralítico de Cafarnaum, e o segundo, Elias, o tesbita. Então, vamos ver esses dois aspectos fundamentais da vida desses dois homens que, se calhar, nós conhecemos a história, mas não na profundidade com que os autores, este casal maravilhoso de dois pastores, o pastor Gerald e Chantal Klimbel. Então, prezados amigos, eu estarei então a fazer o lançamento e o meu querido amigo Zeferino vai nos acompanhar, trazendo aqui ideias e assuntos importantes sobre esta lição número 8. E o primeiro ponto que nós falaríamos, mas antes eu daria a palavra ao Zeferino para cumprimentar a audiência, não é? Os amigos e amigas que nos assistem neste momento. Sim. É um prazer, Cláudio, na verdade, poder participar contigo mais na análise da lição dessa semana. Por acaso é, como disseste, uma lição muito interessante, né? Livres para repousar. E essas duas personagens são, de facto, duas personagens distintas. E, quer dizer, uma encontramos no Antigo Testamento e outra muito mais próximo de nós na história do Novo Testamento, que é o paralítico, e posições também muito diferentes, né? O paralítico vemos que aparece como um homem comum, e a segunda personagem, que é o Elias, aparece com a posição de um profeta. Então, eu é uma lição que é muito interessante, sim, e eu apelo aos nossos amigos, aos nossos irmãos que nos assistem, que não se acomodem apenas a assistir-nos, mas que possam estudar o termissário, que está muito interessante nas suas lições, para que possamos crescer vezes mais. Quando examinamos as lições ou a palavra de Deus por nós mesmos, temos a probabilidade de crescer muito mais e compreender em grande profundidade do que quando apenas nos tornamos ouvintes. Então, eu apelo aos nossos amigos que já nos acompanham, já estão acostumados com esse programa Palavras Cruzadas, que possam aprender a estudar também, e assim vamos melhor, na sua análise, podemos compreender melhor. Muito bem, então nós vimos aqui, ou vamos analisar, dois exemplos diferentes de cura. E o que nós podíamos dizer como introdução seria: do que preciso, não é, para me libertar e poder descansar em Cristo. É o primeiro aspecto. E quais são as causas da doença física, mental ou espiritual? Alguém que segue escrupulosamente as diretrizes de saúde e leva uma vida saudável pode adoecer? É a pergunta que eu fiz para mim próprio ao estudar esta lição. E depois, um cristão pode ser desencorajado, pode ficar deprimido, um cristão pode ficar ansioso? Através destes dois exemplos bíblicos, buscaremos respostas para estas perguntas, onde nós analisamos o estudo sobre livros do pecado, o paralítico e seus amigos, as causas da doença, libertação da culpa, livros do desânimo, falamos de Elias, o tesbita, as causas que levaram Elias ao desânimo, o seu desespero e levantar-se e seguir adiante. Então, antes do meu amigo Zeferino poder comentar, nas causas da doença, nós diríamos o seguinte: meus irmãos, meus amigos, uma vida de pecado levou este homem, o paralítico,
a uma paralisia quase que incurável. Uhum. É evidente que a causa de muitas doenças que nós hoje carregamos no corpo reside na transgressão das leis divinas, especialmente as leis da saúde. No entanto, essa visão pode limitar a nossa compreensão da doença, desde que o pecado entrou no mundo, causa muitas doenças. Agora, você pode ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Por quê? Pelo mal que reina neste mundo. Mas o paralítico sofria por seu próprio pecado, mas tinha duas coisas a seu favor. Primeiro, os amigos. Meus irmãos, 4 amigos levaram este homem comum aos pés de um ser maravilhoso. Então, primeiro ponto que ele tinha a seu favor, os amigos. E o segundo, um Salvador que sempre tem tempo para dar descanso aos necessitados. Então, é um assunto que mexeu comigo e eu nunca tinha pensado, eu já tinha ouvido, mas nunca tinha pensado que o problema maior do paralítico de Cafarnaum era precisamente os seus próprios erros, fruto dos seus próprios pecados, é que ele estava naquela condição. E eu, quando leio o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 3, onde diz que e vieram ter com ele, com Cristo, conduzindo um paralítico, trazido por 4 amigos. Imagine. Sabem, nessa jornada nós precisamos de amigos de confiança. Amém. Pessoas que, no meio da nossa crise, no meio da nossa imperfeição, no meio do nosso pecado, ao invés de nos criticarem por causa do nosso erro, estendam a mão, nos levantem e nos levem até Cristo. Eu acredito que o Zeferino deve ter motivos de comentário para esta introdução que acabamos de fazer. Sim, Cláudio. Na verdade, essa observação que fazes, né? Análise em profundidade na história do paralítico, a mim também surpreendeu, porque é muito mais fácil nós lermos a experiência e nunca chegamos quase à conclusão de que o que levou à paralisia daquele homem foram os seus próprios atos pecaminosos. E, de facto, os amigos fazem grande diferença. Amém. E, Cláudio, de lembrar que nós não vamos para o céu sozinhos. E também, ao entrarmos no céu, não será porque andamos apenas com os nossos próprios pés. Na história desse paralítico, vemos amigos andarem quilômetros para o amigo. Nesta caminhada para o céu, muitas vezes teremos que nos tornar os pés e os braços dos nossos amigos, ajudá-los a entrar para o céu. E esse processo vemos que ajuda não apenas aqueles a quem nós levamos, mas ajuda-nos a nós mesmos. Isso. Porque a experiência do paralítico, conta-se que Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, e as pessoas deram conta de Jesus. E uma grande multidão perseguiu Jesus, seguiu Jesus, e se vamos falar livres para repousar, uma das pessoas que vemos que precisava repousar era a própria pessoa de Cristo também. Diz que a casa estava tão cheia, as pessoas seguiam, em outros momentos até é notado que Cristo, ao olhar a multidão conforme o seguia, Cristo olhava e se compadecia da multidão, porque via que eram como ovelhas que não tinham pastores. Sim. E de facto, quando Cristo olha, ele se compadece das pessoas e procurava sarar todo mundo. Cristo, em seu ministério, curou homens pobres, ricos, crianças, adultos, até além da doença, ele curou, a doença maior, que era a morte. Okay? Cristo não poupava esforço. E é que ali, naquela casa onde ele estava, o interessante foi que, não havendo lugar
pela porta, não é? Não havia passagem. Os amigos foram mais longe, entraram logo pelo teto. Eu imagino Cristo naquela sala e de repente vê assim o teto. Eu nem sei, Cláudio, eu até pensei, mas quem era o dono da casa? Ai de mim que convidei Cristo para entrar na minha casa, agora a minha casa está a ser destruída pelo teto, não é? Porque os homens arrancaram o teto para poder entrar ou fazer descer o seu amigo. E, na verdade, disseste bem que os amigos fazem toda a diferença na sua vida. E que Deus possa abençoar as nossas amizades e possamos cultivar bons relacionamentos, porque poderão nos servir de grande suporte. Cláudio, olha que Cristo, quando olha para ao ver aquela cena, Cristo, antes de dirigir uma palavra para o paralítico, olha, faz uma observação na fé dos 4 homens. Exatamente. E o paralítico, Cláudio, manteve-se completamente calado. Não vemos uma só palavra. Isso, Cláudio, isso para mim foi fundamental. Porque eu acho que, de acordo com a análise que fizestes, e essa observação bem feita, de que, na verdade, ele havia se tornado paralítico por causa dos seus atos, eu acho que isso lhe pesava também a consciência, porque ele tinha plenamente noção dos seus atos. Exatamente. Eu acho daí que ele nem teve força para se dirigir a Cristo, nem talvez caminhar até Cristo, não é? Pois, daí os amigos apareceram, Cláudio. Tanto é assim, que Cristo, antes mesmo de fazer a cura, vai se dirigir, né, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5, primeiro, e tal como o Zeferino disse bem, aos amigos. Aos amigos. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, vendo a fé dos amigos. Vendo a fé dos amigos. Disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, por que Jesus, não é? Por que Jesus não diz, filho, levanta-te e anda? Era o que as pessoas estavam à espera. Por que ele diz, perdoados estão os teus pecados? E os líderes da igreja naquela altura ficaram escandalizados. É verdade. Como é que este homem tem a ousadia de dizer isso? Como é que ele vai perdoar os pecados de um homem pecador? Não, que fosse um homem justo e tenha caído em alguma falta, tudo bem. Mas um homem deste, quer dizer, então há aqui... Ele até foi desprezado, Cláudio. Olha, que o homem que faz observação, de acordo com o que nós vemos nesse relato do capítulo de Marcos, capítulo 2, na verdade, o homem até chega a dizer, quem é este? Exatamente. Quem ele pensa que é, que pode perdoar pecados? E ali vemos uma grande diferença, Cláudio. Portanto, é um grande antagonismo, né? Vemos ali a tríade. Os amigos, primeiro, dando o melhor para a salvação do seu amigo, não é? Os 4. E eu acho que, em parte, Cláudio, eu fiquei assim a pensar que aqueles amigos correram um grande risco, porque eles talvez podiam ser sancionados, porque eles estavam a levar um homem cujo as autoridades, os líderes cristãos, os líderes religiosos já haviam declarado que aquele homem não tinha salvação. Ou seja, era um homem que já estava condenado à morte. Pois. Os líderes olhavam para aquele homem sem valor, já não havia salvação para ele, ok? E Cristo olhava para ele, pronunciando palavras de perdão. Pois. E os líderes ficaram revoltados. Quer dizer que aquele homem não merecia mais perdão? Não. Primeiro, revoltam-se contra Cristo que o perdoou. E por outro, nem se compadeceram do homem que estava a ser perdoado. Os homens estavam condenados. Padecia desse mal há muitos anos e as pessoas já o desprezavam. Mas Cristo vai à raiz do problema, porque Cristo vê para além do que aquilo que o ser humano consegue ver. Então Jesus, sabendo da condição daquele homem, vai à raiz do problema e sabia que a paralisia que ele sofria era apenas um sintoma. Era um sintoma. A doença daquele homem era o pecado. E ele precisava de ser liberto desse pecado. E é isso que Cristo quer fazer com cada um de nós. E acredito que a música que vamos ouvir agora nos vai ajudar também a compreender um pouco
deste ato, esta bondade do nosso Deus. Sim, é uma música cantada pelo Gabriel e a Gabriela e tem como tema Cristo, que é o centro da nossa lição. Amém. Vamos ouvir, depois vamos dar continuidade e vamos poder analisar outro personagem que é o Elias, Cláudio. Amém. Amém. Sim. Cristo, 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 algo existe em ti, Senhor, Mestre, 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 teus ensinos falam de amor. Cristo, 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 céus e terra proclamarão. Reis e reinos hão de passar, mas teu nome vai perdurar. Quando seu nome de Jesus para quem é fiel, consolo, paz, vigor e luz encontrai, Jesus. Cristo, amigo e meu sustém, bendito Salvador, vida e luz, eterno bem, aceite este louvor. Ó, vem Espírito de amor. Cristo, 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 algo existe em ti, Senhor. Mestre, 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 teus ensinos falam de amor. Cristo, 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 céus e terra proclamarão.
Ok, muito obrigado pela música passada, não é? Que vem a trazer ânimo e conforto até nós. Eu vou pedir então ao Zeferino que dê continuidade à nossa resenha daquilo que é o nosso estudo. Sim. Portanto, a respeito do paralítico, que foi nossa primeira personagem na nossa análise, foi interessante destacar que, portanto, a doença pelo qual o paralítico se encontrava está relacionada hoje no Fórum Psicológico, retratado como doenças psicossomáticas, que tem origem na mente e depois estendem-se até o físico do homem. Portanto, ele, pela graça de Deus, chega-se até Cristo, não abre a sua boca por causa da tamanha culpa que ele sentia, e Cristo cura ele, indo na raiz do problema. E grande diferença na vida desse homem foram os amigos. Cláudio, pronto, aproveito a oportunidade para dizer que eu te tenho como amigo e agradeço pelo facto de Deus te trazer na minha vida. És um amigo que faz diferença na minha vida. Então, o apelo para nós é que possamos desenvolver bons relacionamentos, amigos verdadeiros, cristãos que oram por nós quando os líderes religiosos se opõem contra nós. Que Deus nos possa abençoar relativamente a essa experiência e possamos extrair o máximo dela. Outro personagem é o Elias. Elias com uma posição diferente, contrariamente ao paralítico que é trazido até Jesus. Elias é diferente. Elias foge da presença de Deus e ele corre de uma forma desesperada porque ele sofria ameaças de morte. E era o Elias que tinha dado uma demonstração de poder enorme, não é? E com a morte dos 400 profetas da Jezabel, ele tomou parte. A lição diz mesmo que Elias chegou até a fazer parte da morte de alguns desses 400 homens, e a Jezabel ameaça Elias de que ele poderá morrer da mesma maneira como foram mortos os seus sacerdotes. E Elias não resiste a essa pressão. Elias põe-se em fuga e ele refugia-se, mas a parte interessante é que Deus não o abandona. Deus está com ele. Elias está a correr sozinho, fugindo de Deus, mas o Senhor estava com ele. Muito bem, é verdade. Eu fico a analisar por que um homem como Elias, depois daquela manifestação poderosa de Deus no Monte Carmelo, onde Deus aparece de forma visível, como é que é possível Elias ter ido tão abaixo na sua fé? Ou seja, a fé dele continuou inabalável, segundo o estudo, mas no seu estado psicoemocional, tal como o Zeferino disse bem, não é? E ele começou a desenvolver uma depressão. Uma depressão. E esse assunto, que muitas vezes no nosso seio cristão, no nosso seio adventista, quase que as pessoas não querem debater quando um irmão é acometido por essa doença. Nós achamos que é falta de fé, que este irmão não serve, que alguma coisa não está bem na vida dele. Mas os autores nos trouxeram agora esse assunto para debate. A depressão tomou conta da vida de Elias. É verdade. Por causa de uma ameaça de morte, um decreto de morte, fez Elias atravessar todo o território de Israel, Judá, e mesmo assim não se sentiu seguro. Está a ver? Até que foi para dentro de uma caverna, a mesma caverna onde Moisés também tinha tido um encontro com Deus. Está a ver? E ele se refugiou ali. No meio da caverna, onde ele é fortalecido pelo próprio Cristo. Então, isso mexeu comigo. Eu fiquei a pensar que não importa o tamanho da nossa fé, nós, infelizmente, por causa do pecado, podemos ser acometidos por uma doença do fórum psicológico, do fórum emocional, e cairmos tão fundo como Elias teve, infelizmente, essa depressão. É verdade, existe um preconceito muito grande no seio de nós, os cristãos,
porque nós desprezamos, porque diz, então, mas não são vocês que falam sobre ter esperança, confiar em Deus, esperar em Não, Deus. mas isso Né? é o pessoal de fora, mas eu estou a falar os de dentro. Pois, aí começa, mas às vezes o que eu noto também, o que podemos notar, é que aqueles que nos acusam começam muitas vezes também dentro da igreja. Exatamente. Então ele diz, mas esse não é o homem de fé, não é ele que pregou, não é ele que dizia na sua pregação. Portanto, a condenação começa mesmo no seio da igreja. Vemos até Cristo também sendo desprezado e acusado, não é? E diz até que o profeta não é bem recebido dentro da sua própria terra, né? E é interessante que também, logo o verso da nossa lição, tem palavras poderosas, né? Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não é? Essas palavras pronunciadas no livro de Salmos, capítulo 27, diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Olhando agora para Elias, encontramos que um homem que não reconhecia o seu Deus como o Senhor da sua vida, como o seu protetor, diz que não, é o que acabaste de dizer, ele entrou num estado de depressão. E é interessante que a nossa lição venha a fazer menção de registros relativamente à depressão, que esta doença atinge por ano ou afeta mais de 3 milhões de pessoas por ano. Exatamente. Okay? E os levando sintomas... Até a morte. E dentro dessas mais de 300 milhões de pessoas, nós estamos dentro. Nós os cristãos também passamos por situações de depressão. Pois. E não é uma doença para ser desprezada. Nem para ser escondida, porque muitas vezes a tendência é esconder. A tendência por quê? Porque é aquele preconceito que nós acabamos de introduzir logo no início, por parte de nós mesmos cristãos, que às vezes quando um irmão encontra-se em estado de depressão, questionamos a fé do homem, ok? Mas de qualquer forma, todos nós estamos sujeitos, e por isso que Cristo, quando veio, ele curou todo tipo de enfermidade. A nenhuma enfermidade Cristo desprezou. Cristo deu atenção a todas. Mesmo, Cláudio, falando diretamente do paralítico, embora não levamos muito em consideração destacar esse problema da depressão, mas o facto de o próprio, parece que nota-se, claro que a lição não vem a falar, mas ao olhar a cena de ele ser levado pelos amigos, parece que ele nem pronunciar nenhuma só palavra. Sim. O peso da consciência era tão grande que não podíamos deixar de mencionar de que ele também poderia estar num estado de depressão. Exatamente. E ele era cristão. Claro, porque ele ele conhecia a Cristo, ele pertencia ao seio dos cristãos e se tornou paralítico devido à sua condição pecaminosa. E ele ficou sem forças para poder olhar a Cristo como seu Salvador ou buscar nele. Os pecados não lhe davam descanso, por isso é que Jesus reconhece a fé dos amigos, não a fé que ele tinha em Deus. Em outros momentos, Cristo teria dito, levanta-te e anda, a tua fé te salvou. Mas não, só perdoa os pecados dele por causa da fé dos amigos. Amém. Então, ele, se calhar, também estava num estado profundo de depressão. E vê, no caso do paralítico, se calhar não era o caso, mas com Elias, vê, centenas de profetas de Baal não assustaram Elias. Mas, no entanto, Jezabel faz um decreto de morte e ele entra em pânico. Como é que nós entendemos isso? Há uma justificação para isso? Centenas de profetas de Baal, ele está tranquilo, ele está seguro, ele sabe que Deus é Deus e vai intervir, Deus tem poder para destruir todas as forças do mal. Mas Jezabel faz um decreto de morte e o grande profeta Elias entra em pânico, até atingir o estado depressivo.
Isso pode acontecer conosco. Grandes homens de fé, mas sermos derrubados por uma única palavra. Então nós precisamos de vigiar. Entendo, Cláudio, por que Cristo, depois de grandes realizações miraculosas, Cristo procurava sempre um período para se refugiar em oração. Exatamente. Não é? E eu acho que isso faz toda a diferença para nós não pensarmos que por nós mesmos conseguimos fazer coisa alguma. E Cristo diz em suas palavras, sem mim nada podes fazer. Amém. Portanto, precisamos de um momento de retiro para poder fortalecer a nossa fé. E é interessante os modos como aqui foi retratado, a maneira como muitas vezes fugimos. E não é só Elias que foge. Dizer que muitas vezes nós fugimos no frigorífico, procurando nos alimentar de várias coisas para poder nos escondermos. Né? Outras vezes procuramos novos relacionamentos. Muitas vezes até o resultado de trabalharmos muito, as pessoas ficam marcando reuniões e reuniões, são fugas, procurando alguma maneira de se refugiar em trabalho. O trabalho permite, e às vezes pensamos que isso traz para nós alguma solução, mas a verdade é que não é. O melhor, talvez, Cláudio, é o que disseste muito bem, temos que admitir, aceitar a doença, aceitar que estamos doentes e procuramos cura. Porque nem mesmo Elias, quando fugiu, conseguiu encontrar repouso para a sua própria alma. O próprio Deus foi ao encontro de Elias, deu-lhe de comer, aconselhou-lhe, permitiu que ele pudesse repousar, e Deus, em nenhum momento vemos Deus acusar Elias. E é justamente essas 3 lições que Deus nos quer ensinar na vida de Elias. Ou seja, o caso de Elias nos ensina a não julgar aqueles irmãos que caem em desânimo ou em depressão. Não vamos julgar, é o que Deus nos ensina. E mais do que isso, pelo contrário, devemos apoiá-lo, devemos ouvi-lo e, terceiro, devemos encorajá-lo. É isso que as pessoas nesse estado precisam. E Elias reconhece Deus no mais absoluto silêncio. Às vezes, o silêncio cura muita coisa na nossa vida. E é dessa maneira que Deus quer que nós enfrentemos este desânimo, esta depressão. Pode até não ser conosco, mas pode ser com alguém que nós conheçamos, não é, com alguém próximo, algum colega, algum familiar. Então, vamos usar essas práticas, apoiá-lo, vamos ouvi-lo e vamos também encorajá-lo. Porque Cristo, nessas 2 experiências, nesses 2 exemplos, nos ensina uma grande lição, que é a cura espiritual nos traz vida física saudável. Amém. E Ele, quando cura espiritualmente, a nossa vida física também é restabelecida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações são restabelecidas, são reconectadas com Cristo e saímos dali mais puros do que o ouro provado pelo fogo. E o exemplo de Elias, meus irmãos, ainda faltava muito para Elias fazer quando ele já desejava a morte. Cristo então aparece, ele diz, não, tu ainda tens que confirmar a fé de Eliseu, tu ainda tens que fazer fogo descer do céu e tu não vais provar a morte física que tanto deseja, mas sim vai ser elevado para o céu. É ali onde tu mereces descansar. Então, amém. O exemplo de Elias é muito forte, é poderoso para nós que vivemos num mundo tão agitado, num mundo tão depressivo, onde a cada dia ficamos mais conturbados com as coisas que o ser humano pratica, faz e nós conseguimos notar. E a experiência revela que devemos olhar para o céu e que no alto encontraremos forças suficientes para continuar a nossa caminhada. Cláudio, não é possível podermos destacar muito mais dados, embora que poderíamos... por mim, Cláudio, acho que falaríamos até amanhã, mas infelizmente o tempo não nos permite. Eu agradeço o facto de ter participado consigo na análise desses 2 personagens. Obrigado. E poder analisar também, contando com a presença dos nossos amigos e irmãos, que Deus nos possa ajudar
e possamos aprender a esperar sempre no Senhor. Essa é a minha oração, a vontade de Deus. Amém. Amém.